de problema lá, mas é foda. Deixa eu mandar aqui. Beleza, vamos lá. Então, esses crimes aqui não significa que a primeira coisa que tem que ficar na cabeça, que eu vi que o pessoal do grupo lá do GOI confundia muito. Não significa que um funcionário público não possa praticar um crime comum, né? Tá? Certo. Os crimes contra a administração pública é bem, né? Vamos ver como vai ser. Ó, o peculato, ele parece com um furto, tá? Seria mais ou menos um furto cometido por funcionário público. Mas todos os crimes aqui, tá? A maioria, vou falar assim, ó, todos exceto um crime, a primeira regra. A gente pode colocar até aqui, porque já caiu em questão perguntando quais os crimes que aceitam a forma culposa. Hum, Tá? Então, algumas regras aqui, premissas, né? Apenas o peculato aceita forma culposa. é, Ah, tá. Beleza? Então, só o peculato que aceita a forma culposa. Ou seja, todos os outros é só dolosa. certo. Tá? Deixa eu pensar aqui uma outra regra aqui. Uma segunda regra. Todos os crimes esse aqui é mais chatinho, esse segundo. Por quê? Você vai ter que conseguir discernir, pegar bem bem o feeling, assim, o quezinho da questão, para você entender se ele se valeu da função dele ou se ele não se valeu da função dele. Porque se ele se valer da função dele, ele vai responder pelos crimes desse capítulo. Se ele não se valer da função dele, aí ele vai responder um crime comum. Certo. Ô Ou- Igor, é. no caso desse peculato aí numa forma culposa, é tipo um policial que ali por descuido ali, ele deixou a arma dele ali e pegaram a arma. Foi um peculato culposo? Pode responder. Ah, beleza. Tá? Mas esse primeiro aqui é a forma dolosa. Esse é o caput, né? Tá. Opa, é a definição, né? Vou colocar aqui como peculato comum ou peculato próprio, tá? Tá. Esse é o peculato normal. Então, vamos lá. O 312 é o peculato próprio, é o peculato comum. Que é o cara quem comete esse crime? É o funcionário público. Ele apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá? Certo. Público ou particular. Então aqui, às vezes, eles cobram isso daqui. Eles falam Muito que importante. é só coisa pública. Não, particular também. De que tem posse em razão do cargo ou desvia em proveito próprio ou alheio. No Então, caso, então, do cara que, por exemplo, tem a viatura, entendeu? E vamos supor, né? Não é o melhor exemplo, mas ele usa a viatura para levar a criança na escola. então, aí, nesse caso, ele não tá nem desviando e nem se apropriando de um bem do
do patrimônio público, né? Ele não pegou a viatura para ele e nem tá desviando a viatura. Então, mas não é errado ele pegar a Não, é viatura? errado é, mas não é peculato. Ah, tá, beleza. Aí ele vai poder responder por prevaricação, ou então, o que é mais correto é ele responder por. Agora, deixa eu tentar lembrar como que é o nome do crime. Em prejuízo ao erário. Deixa eu tentar lembrar aqui. Vou pegar aqui as anotações. Isso daí, na verdade, é quando o funcionário público ele pratica um enriquecimento ilícito. Ah, tá. Daí tem um nomezinho próprio. Improbidade. Isso daí Ah, é improbidade. improbidade. Usar a viatura para levar a criança na escola em improbidade. Isso. Então vamos lá. Então, alguns exemplos de peculato. Policial que faz apreensão de armas e aí, dentre essas armas, ele pega uma para ele. Então, o que que ele acabou de fazer? Apropriou-se de patrimônio, bem ou patrimônio ou valor público ou particular. Nesse caso era particular, de que tinha posse em razão do cargo. Então, ele estava com a posse desses bens em razão do cargo dele. Ah, Tá? Outro exemplo. Policial que faz uma apreensão de uma quantidade grande de droga, bebida ou até mesmo dinheiro. E ele pega e desvia uma parte dessa. Ele tinha que entregar na delegacia toda essa apreensão e ele desvia uma parte, né? Peculato. certo. Outro exemplo, policial que retira alguma coisa lá da delegacia. Então, lá na delegacia, pode ser coisa bem simples. Lá na delegacia, você tem um dinheiro que você tem que comprar as coisas para a delegacia. Então, são coisas para administração, coisas para higiene, de repente até coisas para consumo da delegacia própria. Café, água, essas coisas. E você vai e retira isso para você. Tá, lá em casa tá precisando de café, eu vou pegar o café lá da delegacia. Peculato, Certo. tá? Então, eu acho bem simples. É só você. Na verdade, É, eu nunca decorei nenhum crime, nenhuma definição de crime desse capítulo, nunca. E raramente eu erro uma questão quando cai crime contra a administração pública, porque eu acho que são simples os crimes, é só você entender, não precisa nem decorar. que notícia boa, hein? Então, mas aí depende de cada um. Depois você vai resolvendo questão e você vê se você precisa decorar ou não. Eu, quando cai uma questão e eu vejo uma historinha lá, eu sei definir bem se é peculato, se é prevaricação, sem decorar a definição do crime. Certo. Aí vai ter que ver como que você se sai na resolução de questão. Tá, ok. Aí a pena tá aqui. Né? Hoje, ao fim da aula, eu posso praticar umas questões referente ao assunto, né? É bom. Hoje eu já vou. Ontem eu deveria Aí, ter feito isso. Beleza, vamos lá. aí a gente tem o peculato furto, ou também conhecido como peculato impróprio. Peculato furto ou peculato impróprio é a mesma definição aqui de cima. Então é apropriar-se funcionário público, dinheiro, blá 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 blá. Só que aqui ele não tinha em posse. Então eu vou colocar aqui a mesma definição do crime acima, mas ele não tinha o bem em posse.
tá? Então, qual a Tá, diferença? A pena vai ser a mesma, tá? O tá. que o legislador pode cobrar é o nome. Ele vai falar assim: João praticou o crime assim, 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 assado, né? É João praticou. impróprio? É próprio, é impróprio, peculato, o peculato furto, né? Ele pode cobrar para ver se você sabe a definição, o nome do crime. E aí a Certo. diferença é assim: o de cima ele tinha em posse e o de baixo ele não tinha em posse. Alguns exemplos. Ótimo. Então, vamos lá. Então eu sou policial. Aí eu tô lá fazendo uma batida, né? Aí eu mando um carro parar, encostar, a pessoa descer e eu tô revistando o carro dela. Tô lá revistando o Ah, carro dela. Aí eu vejo um bolinho de notas de R$ 100. Eu pego e tiro um pouquinho pra mim, tiro uma nota de R$ 100 pra mim, escondo assim sem ninguém ver, termino minha batida e mando a pessoa pode ir embora, não tem nada ilícito. Eu acabei de fazer o quê? Eu me apropriei de bem ou valor, qualquer bem, ou valor móvel, público, particular, que eu não. me apropriei em razão do meu cargo. Só que eu É, não tinha em posse, não estava na minha posse. Por isso é. que se chama peculato furto, Hum, entendeu? entendi. Tá? Agora, qual é a dificuldade nesse crime em todos? Você conseguir entender essa premissa, essa regra número 2. Tá? Porque Certo. caiu algumas questões e o pessoal não conseguiu sentir o feeling, sentir a diferença que tem dessa palavra em razão do cargo. Eu vou dar alguns exemplos e você vai ver, vamos ver se você consegue discernir se é em razão do cargo ou não. Certo. Tá? Primeiro exemplo, policial civil é, tá fazendo a batida lá, pede para alguém parar, aí começa a revistar a pessoa, vê que ela tem um celular dentro do bolso dela, retira o celular, olha para a pessoa e fala assim: ah, gostei desse modelo de celular, vou ficar para mim. E pega esse celular. A pessoa tenta até reclamar assim: ah, não, mas que isso, que isso? Aí o cara pega e fala: mano, fica quieto, senão eu te prendo, cai fora. E manda a pessoa embora. Esse crime é peculato? É um peculato impróprio pelo furto. E é um bem particular que ele ali, né, adquiriu, né, o bem particular na modalidade peculato furto impróprio. Não, Perfeito? não. Oxe, por quê? Porque assim, ó, de novo, todos os crimes aqui, ele vai ter que se valer da função dele, tá? Se, se eu cometer um crime, vamos imaginar que tem uma régua. Esse crime, o peculato, só vai ser peculato se essa régua tiver virada mais para o lado do funcionário público. Se Tá. essa régua tiver virada mais para um crime parecido com um crime que possa ser cometido por uma pessoa comum, aí ele vai responder por crime comum. Hum, O então é um exemplo que eu crime tinha. comum. Isso é um crime comum. Ele vai responder aí por 157 ou 158. Hum, Tá? tá joia. Você tem que tomar cuidado nisso. Conseguir Tá. sentir esse feeling, essa diferença, que assim, eu acho simples até. É só você, na sua cabeça, abrir a sua mente e entender que funcionário público pratica qualquer crime.
roubo, furto, extorsão, qualquer crime. Não é que o funcionário público só vai praticar o peculato. Entendeu? Senão ia ser muito fácil, ó. De 2 a 12 anos e pronto, ele não vai responder nunca por crime mais grave. Tá? Outro exemplo. Eu e você somos policiais, a gente monta uma falsa blitz, coloca o carro atravessado na avenida e vai parando os carros. Cada carro que a gente para, a gente manda as pessoas descerem, a gente pega os bens dela e manda elas vazarem. Isso é Mas peculato? elas perceberam que a gente pegou o bem? Percebeu? Na Elas mão grande, a perceberam. gente manda, para. Você tá com documento, coisas aí? Tô. Deixa eu ver. Aí ele vê assim, aí a gente pega, olha os documentos dela e fala, tá bom, pode guardar. Aí dou mais uma olhada assim, deixa eu ver esse celular. Aí olha o celular, agora é meu, pode vazar. Vai, vaza. Aí vem o próximo. A gente nem pede documento, já fala assim, deixa eu ver a carteira. Aí a pessoa, carteira, deixa eu ver a carteira. Pega a carteira, tira o dinheiro, devolve o dinheiro, vaza. Isso não é É, peculato. não é. Daí ele é um bandido do caramba, não é peculato. Você tem que entender como que eu vou explicar. Porque é difícil explicar assim. Na lei não tem explicando isso. Isso. Entendeu? E nem a doutrina explica corretamente. Mas você tem que entender assim: funcionário público não pratica só crime desse capítulo. E você tem que entender o que significa valer-se em razão do cargo. Né? Por Hum, exemplo, assim, o que o pessoal não estava conseguindo entender era assim: eu tentava explicar, mas eles falavam assim: ah, mas o cara parou só porque aparentemente era polícia. Entendeu? Mas entendi. valer-se do cargo seria as circunstâncias assim. O senhor deixa eu olhar seu carro? Deixa eu olhar. E outra coisa assim, ó, se houver grave ameaça ou violência, já era, já descaracteriza o artigo 312. Entendeu? Tá, tá. Se eu ameaçar ela, se eu constranger ela, se eu sacar a arma para ela, esquece, não tem hipótese de um crime desse ser peculato. É, aí é o 157 mesmo, né, Igor? Entendeu? Ou então, uma outra questão que caiu. E aí, eu acertei na época e eu vi que a taxa de acerto também estava bem baixa. Era assim: um policial entrou em uma delegacia que ele não trabalhava e ficou conversando lá com os policiais, né? Chegou lá e falou: e aí, colega, beleza? Como que tá o dia aí? Ah, o dia tá corrido, né? Muito flagrante, bababá. Ficou conversando com os caras. E quando um deles se distraiu, ele pegou um notebook que estava em cima do balcão. E aí perguntava se esse crime é um peculato. E a Hum, maioria das pessoas foram no peculato. certo. Só que É, não é e peculato, não é um crime de furto, né? crime de furto. Seria um peculato se eu fosse um policial daquela Delegacia, né? delegacia, ou se eu fosse até em outra delegacia, só que assim, eu me valesse daquela função que eu tô. Ali ele não se valeu da função de policial dele. Ele tava conversando numa boa, esperou os caras virar as costas e furtou. Agora, se eu pegasse, se eu fosse um policial e falasse, tá, como que tá o flagrante aí? Tá. Aí o cara pega e fala assim pra mim, pô, tô tendo dificuldade com o flagrante aqui. Eu falo, posso entrar aí pra dar uma olhada? Eu te ajudo. Aí o cara deixa eu entrar, eu falo assim, pô, isso daqui você tem que fazer assim, assado. Aí quando o cara vira as costas, eu subtraio. Aí sim pode caracterizar um peculato. Porque Ah, nesse tá. caso, eu entrei numa área que não era permitido para qualquer pessoa. E eu só entrei porque eu era policial. Entendeu? Beleza. Você tem que pegar na questão esse pinguinho no i. Sempre vai ter um feelingzinho, uma vírgulazinha que você vai ter que saber se eu me vale, se eu usei a minha função de funcionário público para ter alguma facilidade. Porque se eu não utilizei uma pessoa na minha, na minha posição conseguisse fazer o mesmo crime, aí não é peculato. Certo. Perfeito, hein, Igor?
tá? Agora a gente vai pro peculato culposo. Então aqui é se o funcionário concorre culposamente para o crime de outra pessoa, tá? Então é um exemplo assim, eu deixo por um instante a delegacia aberta e vou mijar, alguém entra e pega alguma coisa. Eu sou o responsável por guardar o armamento da delegacia e deixo a porta aberta e uma arma some de lá. Eu sou responsável por fechar o almoxerifado, deixo aberto e alguém pega alguma coisa de lá. Então, se eu concorrer culposamente, não dolosamente, para que uma outra pessoa pratique o crime, aí eu vou responder pelo peculato culposo. E é o único crime que aceita a forma culposa. Certo. Tá? Beleza. Aí a Oi, pena. Igor. Fala aí. Tá, pode. Ô, posso fazer uma pergunta, mas é da mesma matéria, só que outro assunto. Ah, É rapidão. Não tem a outra atividade? outra atividade. Uhum. Isso, né? É lei do tempo. A outra atividade é quando o juiz revoga a lei anterior no tempo do crime, Não. para benefício do réu, não, né? Outra Não. atividade. Ah, Outra atividade é o poder que a- como que eu vou explicar? É o poder que o crime tem, não crime. Deixa eu achar uma palavra melhor. É o princípio que faz a punibilidade andar na linha do tempo para frente, tá? Então aconteceu alguma coisa lá no passado. Esse crime ele aconteceu lá no passado. certo. Ele tinha que ter sido punível lá no passado. Não se puniu por algum motivo, e o princípio da ultratividade é um princípio que deixa essa punibilidade ser transportada lá do passado para frente. Isso é Hum, regra? Não é regra, é a exceção. Porque assim, você só pode punir alguém se no momento do seu delito tinha crime. E se lei posterior deixa de extinguir o crime, você não pode punir mais. Só que o princípio da ultratividade é um princípio onde você entra como exceção. Então ele é só praticado em dois tipos de leis: lei excepcional e lei temporária. Então, exemplo, imagine que em 2017 existisse uma lei temporária falando assim, ó, de janeiro até dezembro de 2017, quem fumar em local aberto vai ser crime, certo. tá? E aí, o José da Vida praticou esse crime. Ele não foi punido nessa época, tá? Certo. Instaurou-se um processo ou alguma coisa e ele não foi punido. Em 2020 saiu o processo dele. E aí, nesse caso, o juiz pode aplicar a pena. Porque apesar de em 2020 não existir mais esse crime, a lei, o princípio da ultratividade, por ser uma lei temporária ou uma lei excepcional, consegue carregar esse delito que ele praticou em 2018 até 2020. Certo. Tá? Entendi. Tá perfeito. É só decorar. Ultratividade é coisa que vai para frente e ela é só aplicada em lei temporária e excepcional. É, beleza. Tá? Culposo. Culposo é o único que admite essa parte aqui de baixo. Então, assim, se você cometer um peculato culposo e você restituir aquela coisa que foi subtraída, antes da sentença condenatória transitada em julgado, vai se extinguir a punibilidade. Então, sei lá, sumiu uma quantidade de 1 quilo de maconha. Não, maconha é um péssimo exemplo, que droga não entra aqui. Mas Pode crer. sumiu um notebook. Se você restituir o notebook ou um valor daquele notebook, vai se extinguir a punibilidade. Mesmo que você
não foi o criminoso, mas foi culpa sua. Agora, se você restituir isso depois da sentença transitada em julgado, a pena vai ser reduzida pela metade. Certo. Tá? Aqui o que mais cai? O momento, né? Eles gostam Tá. muito de cobrar o momento, até quando você pode restituir. Aí eles falam até oferecimento da denúncia, até recebimento da denúncia, antes do trânsito em julgado, até a sentença transitada no julgado. Essa é a primeira coisa que eles gostam de cobrar. E a segunda é a fração, que se você fizer isso após a sentença transitada de julgado, quanto que diminui a pena? Aí eles falam assim, ó, vai diminuir de 1/3, vai diminuir de 2/3, vai diminuir não sei o que, vai diminuir da metade. Então as coisas que eles mais gostam de cobrar é essa daqui e essa parte de baixo. Tem que decorar essa parte aqui. Certo. Entendi. Mas pode reparar o dano até transitado em julgado. Só até, né? Só até. Só até, né? Se Só foi até. transitado em julgado, já não pode mais. Não, pode, mas aí você vai ter o quê? O que você vai ter? Eu vou ter que a reparação do dano, né? Não, se você reparar o dano após a sentença transitada de julgado, qual vai ser o benefício que você vai adquirir? Eu vou ter uma redução até a metade, não é? Isso. Então, se for Beleza. antes, é extinção da punibilidade. Se for após, redução de pena. Certo. Eu não achei que nenhum caso, no modo geral, desse para reparar algum tipo de dano quando já foi transitado em julgado, né? Porque quando foi transitado em julgado, o cara já está condenado, não é verdade? Tem mais um caso que é. Mas aí é legislação especial. Que é. Como que é o nome daqueles caras? Extinção, Não, peraí. Quando você faz acordo com o Ministério Público uma pra. exclusão. Não. O que os políticos estão fazendo direto agora? Ai, caramba. Ah, tá. Eu até vi isso. Delação premiada. É, delação premiada. É, A delação premiada funciona assim. é. Se você Eu fizer assisti. até a sentença transitada em julgado, ela diminui de 1/3 a 2/3, alguma coisa assim, de 1/3 a 2/3. Se for Isso. após, ela reduz um percentual, mas um percentual mais baixo. Isso, é. Isso daí foi muito usado aí no, nessa Operação Lava Jato aí. Isso aí, Deus me livre. Você assistiu o Mecanismo na Netflix? Não. É muito isso daí. Ó, peculato mediante o erro de outrem, dificilmente cai. Tá? Vou colocar que esse cara aqui, esse cara não é Hum, você que pega, é o É. bem que chega até a sua mão. Hum, Tá? Imagine que o cara pega e você é um funcionário público beleza. e aí só que você não é, sua função não é de receber os achados e perdidos do do aeroporto, por exemplo. Só que você Certo. tá lá por algum motivo, sei lá, você é um conhecido meu, você tava passando lá, eu pedi pra você ficar lá enquanto eu tava mijando. E aí, nesse exato momento, uma pessoa chegou e falou: Ó, eu encontrei esse bem assim assado, posso deixar aqui no Achados Perdidos? Você pode. Aí você pega pra você. E aí, quando eu volto, eu falei: E aí, alguma coisa aconteceu? Você fala: Não, aconteceu nada. Tudo na paz de já. Peculato mediante o erro de outrem. Hum, tá certo. Mediante o erro do colega que foi mijar e deixou eu lá, né? Não, na verdade é que o mediante erro de outrem é o particular.
Nesse exemplo que eu te dei, foi o particular que errou, porque ele deu para uma pessoa que não era a correta. Ah, entendi. Tá? Se cair essa daí vai ser difícil de associação, hein, mano? Ó, o 313A e 313B, vou colocar só a única coisa que normalmente eles cobram. Vamos ver. Esses dois aqui, pra você ver, eu nem decoro. 313A, 313B. Eu só lembro desse detalhezinho que eu vou falar agora e normalmente é o que cobra. Certo. Então, inserção de dados falsos no sistema de informação ou modificação ou autorização não alterada do sistema de informação. Esses dois, normalmente o que cobra é o quê? Primeiro, você tem que ser o responsável por lei de inserir ou alterar. Dá para entender o que significa isso? Mais ou menos. Se, tipo, eu trabalho lá no almoxarife lá da delegacia, sabe? Onde ali ficam as apreensões, né? Aí eu tenho que apontar no sistema o que entrou, né? Uhum. E aí nesse sistema, vamos supor que eu recebi, né, do policial, ele me trouxe uma apreensão ali de 10 quilos de cocaína. E aí eu coloco 9 quilos de cocaína no meu programa lá, né? E aí, isso daí configura o que você tá me pedindo, mano. Eu inseri ou alterei. E eu era responsável por lei colocar tudo certinho, né? Que meu trabalho é lá no xarife. Tá, beleza. Esse exemplo pode ser. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Nesse Hum, exemplo é 313A, é inserção de dados falsos no sistema. isso. 313B é modificação, autorização do sistema. Hum, Você consegue entender o que é inserir dados falsos e alterar o sistema? consigo. Tá? Alterar o sistema foi quando já teve um apontamento lá da semana passada. Não. Aí você E está aí eu, alterando dados do sistema. tô alterando dados dos sistemas. Alterar Então, dados do sistema não é alterar o sistema. hum, então agora você me pegou, hein, meu? É diferente eu falar assim: David abriu meu computador e alterou dados do Word, alterou dados do Excel, alterou dados do PowerPoint, alterou dados do meu Notepad, alterou dados que estavam no meu computador. Isso é uma coisa. David abriu meu computador e alterou o sistema do meu computador. É outra coisa. Hum, certo. Tá? Alterar dados é uma coisa. Se eu chegar aqui, ó, abrir essa planilha, aqui tá escrito assim, ó, artigo, crime e definição, e eu coloco aqui crimes, ou eu escrevo aqui patati, eu alterei dados, É, né? isso. Agora, se eu vier aqui, de algum jeito, abrir uma opção aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais parecida com... Onde ficava? Tá, aí eu venho aqui, aí vem aqui, pá. Ah, opa, abriu uma parte aqui que eu posso programar. Eu coloco lá. Begin, program. Entendeu? Sabe o que eu tô fazendo? Você tá usando tipo um JavaScript para. Isso. O que eu tô fazendo? Tô reprogramando esse cara. Ah, Aqui eu alterei o programa. Eu alterei o sistema.
Sim, Entendeu a diferença? entendi. Então, Agora, 13A é dados, 13B, sistema. perfeito, Igor. Então, o que cai normalmente é isso. Segunda coisa, você tem que ser o responsável por ler, de inserir ou alterar. Então, aqui assim, se você é o responsável pelo almoxerifado de inserir dados lá, você pode responder por isso daqui. Agora eu sou um investigador da repartição. Aí eu vejo a porta aberta e falo, haha, vou mexer nesse sistema aqui. Entro lá e mexo, eu não respondo nem pelo 313A, nem pelo 313B, Tá. tá? Porque eu não sou, por lei, responsável por mexer naquilo lá. E a segunda coisa que pode cair, só dolosa como forma de. Só dolosa. Aqui eu ia Aham. colocar algumas circunstâncias que pode ser dolosa, mas decora que só dolosa. Se você inseriu ou alterou erroneamente, não vai ser. Agora, se você inseriu ou alterou para prejudicar alguém, para prejudicar a repartição, para criar um erro em alguém, para criar um erro em alguma repartição, aí é dolosa. Então, esses dois caras aqui é só se você fez isso dolosamente com o intuito de obter vantagem, criar erro, criar alguma coisa ruim, entendeu? Só dolosa. Decora só dolosa, porque ficar decorando as formas que você pode, o porquê que você fez isso é muito mais complexo do que você decorar se é só doloso ou só culposo, Beleza. tá? Trezentos e quinze. Ó, esse crime aqui é um crime que quando você estiver aprendendo LOP, lei interna da Polícia Civil, é um crime que é um dos crimes que vai permitir que você seja demitido. Caraca. Emprego de verbas ou rendas públicas, emprego irregular. Como que é esse crime? Bem simples. Toda delegacia recebe uma verba pública por mês. Beleza. Essa verba ela tem uma destinação. Sim. Ó, esse dinheiro aqui vai ser destinado a comprar materiais de escritório. Esse Beleza. dinheiro é destinado a comprar munições. Esse dinheiro é destinado à manutenção de viaturas. Vai recebendo as verbas. Se você, como delegado lá, pega o dinheiro que era destinado para comprar material de escritório e termina colocando combustível na viatura, você vai responder pelo 315. Veja bem como é perigoso isso. Você não É. fez dolosamente. Você pegou o dinheiro que era para delegacia, em vez de comprar uma coisa que era para delegacia, que de repente não precisava. Ah, já tá tudo bem aqui. Impressora, tinta para impressora, caneta, papel, tá tudo ok. Ah, sobrou aqui mais R$ 500. Eu vou pegar esses R$ 500 e vou investir em munição. É para delegacia. Você vai responder pelo 315, Caramba, mano. tá? Então, o que eles podem cobrar? Ou a lei seca, ou então, de repente, você conseguir discernir quando é 315 e quando é 312. Porque, ó, as duas condutas. O primeiro, eu peguei um dinheiro que sobrou, que era para combustível, e coloquei no armamento. trezentos e Tá. quinze. Segundo exemplo, eu peguei um dinheiro que sobrou R$ 500 e desviei ele para mim e para os meus investigadores. 312. Perfeito. Peculato próprio.
Então tem que tomar cuidado que o 315 você faz sem desviar o dinheiro para você e para ninguém. O dinheiro continua lá. Só que você dá, ó, aqui a lei não fala em desviar, pegar, subtrair, reter, nada. Ela fala assim, você pega o dinheiro e só dá destinação diversa. Então o dinheiro era para fazer uma coisa, você faz outra. É o 315. Certo. Extensão de 1 a 3 meses e volta. E aí perde o cargo também. Pode perder o cargo. Pode perder também, né? Caramba. Tava tentando lembrar aqui quais que são os crimes da LOP, mas faz tempo que eu aí o que a gente fez? Como as condutas são muito grandes, a gente decorou porque você pode responder por demissão ou demissão a bem de serviço público. Demissão de bem de serviço público é mais grave. Você, além de ser demitido, você pode ficar de 5 a 10 anos sem poder prestar de novo Hum, a prova. Demissão você é só demitido, você pode prestar novamente depois. caramba. Né? Na prática, se você cometeu tanto um quanto o outro, você se fode que você não vai poder prestar nunca, né? Porque quando chegar na investigação social, o cara vê que você foi demitido por causa de uma coisa, eles vão te cortar. Mas na lei a diferença na prova cai. E o de demissão é mais curto, né, as condutas. Aí a professora tinha passado, era uma fórmula 2A, 2IP. Aí o 2A era um dos A's era aplicação indevida de verbas públicas, que é esse crime aqui. Aí o outro era o I era insubordinação grave. O outro era ineficiência reiterada. O outro era 2A, 2IP. Cara, difícil lembrar, hein? É, esse mnemônico é da hora. É, da hora, Mas é não ajuda em difícil, nada, né? é porque só lembra só lembra a letra A e a letra I. Nossa, o outro era. Tá faltando um do A e um do P, né? É um do A e um do P. Aplicação indevida de verbas públicas, subordinação grave, ineficiência reiterada. O outro era. Infração grave. Ah, aí ficou Ah, não, 3 não, e não. 1. Não era, não. Não era infração grave, não. Era alguma coisa assim, 2A, 2P. Ah, depois eu vejo. Sim, sim. Vamos voltar para nossa. Depois a gente vai precisar desse mnemônico, hein? 316 é o crime de concussão. Aí tem que decorar essa palavra, concussão. Conclusão. E aí, aqui é como se fosse uma corrupção passiva, tá? Tá. Essa concussão pode ser um exemplo do. Eu sou um funcionário público ali responsável por assinar certos documentos, né? Hum. E carimbar. Aí eu falo assim: olha, eu até assino e carimbo aí se de repente você me dá uns R$ 500. Não, aí é o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva, ah, tá. Porque você não exigiu, né? Não exigi, eu só dei a ideia, né? Solicitou. Então, só Solicitei, é. solicitar é 317, Ah, tá. tá? Exigir é aquele assim, ó. E aí tem que tomar de novo cuidado com exigir. Mano, Porque é foda. assim, eu vou falar duas circunstâncias. Pega e fala assim, ó. Cara, ou você me dá dinheiro ou eu vou foder com a sua vida, né? Eu vou reter seu documento, vou te dar multa. Então eu tô exigindo, Hum, né? Agora, se você exigir de uma forma gravosa, mediante grave ameaça ou violência, então veja bem, um você está exigindo, outro você está exigindo mediante grave ameaça. Então você tem que conseguir na questão saber se é grave ou não é grave. Se não for grave, é 316. Se for grave, é 158. certo. Que é uma extorsão, né? É.
Beleza. Tem que praticar bastante, cara, porque é muito um parecido com o outro. Aí embaixo do 316, ainda é 316, mas o nome é outro crime, né? O artigo é o mesmo. Ó, o artigo é até o mesmo. 316, não tem artigo nenhum. Mas o nome do crime já é outro, é excesso de exação. Hum, Tá? É o mesmo artigo, só que o nome do crime é outro. O excesso de exação é o seguinte: é o funcionário público que exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. Tá? Então a hum, primeira coisa aqui, ele tem que ser um funcionário que era a função dele ir lá cobrar o tributo ou contribuição social. Não pode ser certo, qualquer funcionário público, tá? Então, tá. o papel dele é ir lá cobrar. Só que ou ele cobra tributo que ele sabia que era indevido, ou ele cobra um tributo que era devido de modo vexatório. Vou dar dois exemplos. Então, de Beleza. repente, o fiscal da. Vamos imaginar, cara, que exemplo aqui que eu posso fazer? O. Deixa eu ver o fiscal da. Caramba. Tá, vou dar um exemplo aqui que de repente num Eletropaulo. Eletropaulo nem existe mais, né? É, Agora é pode ser Enel. Enel, pode ser a Sabesp? Pode saber ser a Sabesp. Então lá, a Sabesp, apesar do cara não ser um funcionário público, né? A Beleza. Sabesp é uma empresa que está embaixo da administração pública. Isso. Então o cara ele chega aqui, você paga a conta e mesmo assim ele chega aqui e fala assim, ó, você ainda tá devendo R$ 50. Você fala, nossa, mas eu paguei. Ele falou, não, mas aqui é devido a, a cobrança do XPTO da Lababa Baby. Aí ele fala lá, e você fala, beleza, eu vou. Aí ele fala, ó, eu já gerei um boleto e você paga isso daqui. Ele praticou um excesso de exação, porque ele tá cobrando um tributo, tá? Que ele sabe que é indevido, que não existe. É, é isso mesmo. Outro exemplo, ele chega, você tá devendo. Imagine que você já tá devendo faz 3 meses. O que ele pode fazer, a Sabesp? A Sabesp pode cortar a sua água, isso está em lei, É. né? Agora, ela não pode fazer o seguinte, mandar uma cartinha para você falando assim, desse jeito, senhor David, pare de ser caloteiro e pague o que você deve. Ele não pode. Ele Não está pode. fazendo meio de modo vexatório. Ou então, de repente, ele passa lá na frente da sua casa, no carro da Sabesp, com aquele megafone ligado. Vizinhança, temos um devedor na rua. Um Temos um caloteiro. caloteiro. Tá fazendo de modo gravoso, vexatório, Isso. tá? Ah, beleza. Isso é excesso de exação, tá? E aí cai também no excesso de exação a forma qualificada. Essa forma qualificada é quando ele cobra esse tributo, só que aí ele desvia para o proveito próprio dele, Hum, tá? Então vamos lá. O primeiro cara aqui de cima, ele cobra, mas ele cobra como? Ele cobra de modo vexatório, gravoso, ou ele cobra sabendo que não poderia cobrar, tá? Esse daqui de baixo, ele recebe o tributo ou a contribuição social e ele desvia o que era para recolher aos cofres, ele desvia para ele, certo. tá? O que as pessoas fazem confusão? Elas fazem a confusão do excesso de exação
com peculato. Poxa, que é muito parecido, né? Entendeu? Mas qual a diferença? Aqui embaixo é um tributo, tem que ser um tributo ou uma contribuição, e esse tributo ou contribuição era para ir para os cofres públicos. Lá em cima é qualquer valor ou bem. Tá. Entendeu? Aqui tem que ser contribuição, né? Tem que ser tributo ou contribuição social. Tem que ser Tá, tá, tributo ou contribuição social. Você vai ter que decorar essas duas palavrinhas. Se for qualquer outra coisa, não vai ser excesso de exação. tá. Tá? Caramba, você é louco. Corrupção passiva. Parece muito com o concussão. Opa. Corrupção passiva. Parece Só muito. que ele, só que ele só solicita, né? Aqui ele só solicita ou recebe. Ou recebe, é. Aqui é bom decorar que é um crime formal. Tá? É. Aqui também é um crime formal. Tá? Porque se eu falo assim, ó. Senhor, veja bem, o senhor tá sem carteira, né? Eu vou ter que dar uma multa pro senhor. Mas, se rolar o Five Me Here, pode ser que eu te libere. Pronto, tá consumado. Uma concussão, né? Não, não, não. Aí é uma Não. corrupção passiva. Ah, uma corrupção passiva, né? Ah, tá. Toma cuidado. É porque ele não Solicitar e exigiu. receber. Não exigir. É, ele não exigiu, é verdade. Que nem um médico. Fala, ó, eu faço a cirurgia, mas eu consigo até arrumar uma vaga para você. Sabe como que funciona o SUS, né? Se for esperar, vai demorar cerca Mas de aí um ano. o médico pode caracterizar outro crime, né? Hum, É um é, crime próprio quando você liga diretamente o atendimento com alguma forma de pagamento. hum, Tá? E aí, para um médico cair dentro desses crimes, ele teria que ser um médico do SUS. É a primeira regra. é isso, então é o médico do SUS mesmo. Aí ele fala assim, então, já que vai demorar aí, você sabe, cerca de um ano, você Ah, precisa tá. com urgência, me dá R$ 1.000 aí, Uhum. dá R$ 1.000 aí que eu arrumo pra você. Aí seria um crime de concussão, não, que é exigir, seria o corrupção passiva, né? Uhum. Aí a gente tem uma majorante que sempre cai também, que ela vai aumenta em um terço, se em razão dessa solicitação ou vantagem, ó, se em consequência dessa vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar o ato. Aí o Noberto pegou e até deu um exemplozinho lá pra gente que a gente deu risada uma vez. O cara ele pagou para um policial não aplicar uma multa nele. Beleza. Então pronto, já ambos, tá? O policial vai responder por 317 e o particular por 333. E aí essa multa caiu. Aí o cara ligou pro policial, né, entrou em contato e falou, mano, aquele dinheiro que eu te dei pra você não me dar multa. Ele falou, então, os caras ficaram sabendo, né? Ficaram Hum, sabendo do nosso acordo. Aí o que que aconteceu? Se ele não tivesse dado a multa, ambos iriam responder pelo 317 e 333 com aumento de pena de um terço. Como ele aplicou a multa, você não vai responder pelo aumento de pena, só vai responder pelo crime. certo. Então, assim, você já vai responder pelo crime. Se você deixar de aplicar a multa mesmo, ou em razão dela você retardar, aumenta em um terço. Tá, Tá? tá. Então aí quer dizer que, no caso, eu sou policial, como eu fui descoberto desse acordo, aí eu falo, pelo menos eu não vou aplicar multa, né, meu? Senão eu vou tomar uma majorante se eu aplicar essa multa, né? Não, tem que aplicar multa.
Não, pelo menos eu vou aplicar a multa, Ah, né, tá, meu? tá. Uhum. Senão, se eu deixar de aplicar a multa, eu vou pegar e vou tomar uma majorante. Então quer dizer que nesse caso aí, o carinha que pagou pro policial, ele não vai responder, né, pelo passivo, né? Vai com corrupção ativa, no caso? Não. A corrupção também é uma exceção da teoria monista. Então, no mesmo contexto fatídico criminal, vocês respondem por crimes diferentes. O policial Tá. 317 e você 333, Tá. tá? 373 é o que mesmo? Corrupção ativa. O ativa, beleza. Por isso é monista, né? Beleza. É por isso que é exceção a monista. Exceção a monista. Porque monista é quando é uma coisa igual, né? Isso, Responde todo pelo mundo mesmo respondendo crime. pelo mesmo crime. Porque normalmente responde pelo mesmo crime, né? Se eu e É, você juntos matamos alguém, você responde pelo 157, 121 eu respondo pelo mesmo artigo, 121 com o autor. Se eu e você praticamos um crime de peculato juntos, você responde pelo 312 e eu também respondo pelo 312. é. Agora, se você é uma mulher e permite que eu te aborte, você responde pelo 124, eu respondo pelo 126. Então, 26, é uma exceção da teoria monista. isso. A outra exceção é isso daqui. Você é um policial e eu sou um particular. Eu ofereço dinheiro e você aceita, eu respondo pelo 333 e você pelo 317. Hum, perfeito, hein, Igor? Tá? Privilegiada. Isso já caiu numa provinha também. Falava assim, polícia. Aí aqui a privilégio é só assim, ó. Se o funcionário público pratica corrupção cedendo a pedido, Hum, tá? Então assim, quando você vem e fala assim, ô seu policial, você não me libera aí, eu te dou esse dinheiro? Eu respondo por corrupção passiva se eu aceitar. Se eu tá. solicitar, corrupção passiva também. Agora, se eu for, né, te prender, te dar uma multa, aí você fala, não, policial, por favor, pelo amor de Deus. Eu sei que eu tô todo errado na carteira, mas minha carteira vai legalizar semana que vem. E no meu caso, por exemplo, né? Que eu tô com a Sim. carteira toda ilegal. Um dia que me pararam, eu já tava pronto pra chorar. Eu ia falar, porra, policial, se eu perder a carteira, eu vou me ferrar, porque eu tô pra prestar concurso público. Isso daí vai ficar nos meus antecedentes criminais, vai me fuder. Eu não vou poder futuramente ser um colega seu, por favor, não faz isso comigo, tal. Eu sei que eu tô errado. Eu ia começar a implorar, né? Pedir, chorar. Certo. Se ele cede a esse pedido porque ele tá com dó, ele cede porque ele fica com pena, aí é corrupção passiva, mas é privilegiada. Ele vai responder não por reclusão de 2 a 12, ele vai responder por detenção de 3 meses a 1 ano. A pena é bem mais baixa, Certo. tá? Não pode esquecer dessa privilegiada que cai muito. Estamos chegando ao fim, então. O que você achou desses crimes aqui, velho? Eu achei bem, bem assim, muito fácil de confundir um com o outro. Então tem que praticar bastante exercício para. A gente tem o 300, ó, vamos lá. A gente tem o 318, que é facilitação de contrabando ou descaminho. A gente tem o 319, que é a prevaricação. A gente tem o 320. Eu prevarico com descendência criminosa. E a gente tem o 321, que é o advocacia administrativa. Eu decoro só até aqui. Mas tem mais crime, ó.
Violência arbitrária, abandono de função. Tem mais crimes pra cá, tá vendo? E aí termina aqui, ó. Eu decoro até o 321. Tem até 326. Certo. Aí o restante você não decora porque não cai muito? Ah, eu não vejo cobrando muito, né? E, Isso. de novo, como eu falei, cara, não sei os outros, mas eu acho o crime desse capítulo aqui muito fácil, mano. As questões eu acho fácil, Certo. entendeu? Mas, boa notícia, né, mano? Quem sabe eu praticando não passa a ficar fácil pra mim também, né, mano? Assim espero, porque. Vamos lá. 318. 318 é o policial. Quem comete isso normalmente é policial que trabalha em fronteira, tá? Ah, tá. Tá? Tem dois crimes aqui que são praticados por particular, que é o contrabando ou descaminho, Certo. tá? Agora vamos ver se eu lembro, né, qual a diferença de contrabando para descaminho. Contrabando é você trazer um produto que ele não é legalizado aqui dentro. Então você traz esse produto de forma errada. Por exemplo, cigarro do Paraguai. Hum, É um contrabando, né? Você traz lá do então, Paraguai pra cá. pode ser mais por descaminho. Esse cigarro, ele é ilegal aqui? Ou ele não é comercializado? Ele não, ele é comercializado, porém ele é ilegal, porque o governo não recebe, né, a receita tributária dele, né? Não, não, então aí, não, aí é diferente. Ó, ser ilegal não é você esconder ou desviar ou não pagar tributo. Vou dar um exemplo. Vamos pensar uma coisa que é ilegal aqui. Ilegal aqui. O que é ilegal aqui? O que é ilegal aqui é uma coisa que o governo não recebe um imposto sobre Não, ele. não, 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 não. Você não tá confundindo. Você tá confundindo ilegalidade com não receber imposto. É diferente. Vou dar um exemplo bem, bem básico. Eu trago nas minhas coisas escondido uma garrafa de uísque. Essa garrafa, ela é importada. Quando ela passa lá no aeroporto, o que eu deveria fazer? Apresentar ela e pagar um imposto, beleza? É. Se eu não pago esse imposto e entro sem pagar, não é contrabando, é descaminho, Ah, legal, Igor. tá? A gente fala contrabando, mas na verdade o correto é descaminho. É. No senso Contra... comum, o pessoal Normalmente tudo todo acha que é mundo. contrabando. Não, não é contrabando. Contrabando, ó, que o crime de contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida, É. tá? Então vamos imaginar aqui, cara, é difícil para mim imaginar um produto que seja ilegal aqui. O que é ilegal aqui, ô Igor, Hum. esse cigarro do Paraguai mesmo, pô. Porque, ó, ele foi fabricado lá no Paraguai, na fábrica do Paraguai, entendeu? Aqui no Brasil a gente tem a Souza Cruz, tem a empresa que fabrica o Marlboro, entendeu? Aham. Esses são legalizados aqui, né? Pode ser. Agora esse cigarro que Ó, vem lá do lembrei, Paraguai. lembrei. O que que acontece muito? Suplemento alimentar, tá? Ah, também é. Vamos imaginar esses famosos suplementos alimentares aí. Vamos imaginar que tem um Ah, suplemento que ele tem uma composição química que a Anvisa não permite aqui, tá? beleza. Então, quando chegar lá no aeroporto e eu quiser trazer esse produto, o cara vai olhar e vai falar: não, mesmo que você me pague o imposto referente a esse produto, eu não posso deixar porque aqui tem um elemento químico que a Anvisa não permite, tá? Se eu pegar esse produto e colocar dentro do Brasil, aí é contrabando. Porque Sim. eu precisaria de uma pré-autorização da Anvisa. Entendeu? Hum, entendi. Agora, se eu trago um suplemento que em toda a sua composição a Anvisa permite,
só que eu não pago o imposto, deixo de pagar ou pago ele parcialmente, aí é contrabando. Ah, Entendeu? Então, isso. cuidado, É, contrabando não é tudo que eu trago de forma ilegal. É que as pessoas generalizam, trouxe de forma ilegal é contrabando. Mas você tem que falar assim, você trouxe de forma ilegal por quê? Porque esse produto é proibido ou porque você não pagou imposto? Se ele for proibido, é desse caminho. Se você não pagou o imposto, aí é contrabando. não, acho que você inverteu. Se É, ele é proibido, ele é proibido, é isso. contrabando, e se você não pagou O imposto, o imposto, é desse aí caminho. é desse caminho, é. Beleza, hein? Que Tá? legal. Esse não cai muito, mas se cai, as pessoas normalmente erram. Porque o cara Vai. vai falar assim: ah, trouxe um produto e esse produto não passou pela alfândega para pagar impostos. Esse produto é um contrabando? Todo mundo. Bom. É. Não é contrabando, é desse caminho. Hum, E como que eu decorei? Eu falei assim, ó, tem o contrabando desse caminho. Desse caminho, o cara ele fez um caminho diferente do que era para fazer. Tinha um caminho para se fazer e ele fez um caminho diferente. Então ele fez o quê? O caminho correto era pagar imposto e ele não pagou. Ele fez um descaminho. Aí é descaminho. Agora, se não tem caminho nenhum, aí é contrabando. da hora, da hora. Entendeu? Se não tem caminho nenhum, é porque não tinha nenhuma forma legal de entrar no país. A única coisa que ele fez é trazer via contrabando. Agora, o produto ele pode entrar no país, mas ele tem um caminho legal a se fazer, que é ir lá na alfândega, que é lá na Receita Federal e pagar o imposto bonitinho, e o cara não faz isso, ele pratica um desse caminho. Esse caminho. Ele entra com o produto, mas por um caminho não legalizado. Nossa. Tá? Quem dera cair uma questão dessa, viu, mano? É, se Né? cair é Se batata. cair, é Pode dar certo. batata. A Então, o gente. 318, voltando, né? O 318 é o funcionário público que facilita ou permite uma pessoa particular praticar ou contrabando ou descaminho. Entendeu? Entendi. O cara Então, veja bem, libera. Viu? ele libera dolosamente ou culposamente. Até Então, culposamente ele se até ferra, né? pode se ferrar. Então, vamos lá. Ó. Eu sou um policial rodoviário. Aí você fala, pô, doutor, eu tô trazendo esses produtos lá, um monte de notebook, libera aí pra mim, eu te dou R$ 2.000. Aí eu, beleza, recebo R$ 2.000 e deixo o cara passar. Aqui eu vou responder por corrupção passiva, o 307, porque eu recebi, e eu vou responder por 318. Então, num crime só, eu vou responder por dois artigos, Caraca. tá? Porque eu recebi o dinheiro que eu não poderia receber e eu facilitei o contrabando ou descaminho. Nesse caso, é É, bem provável no notebook, dificilmente vai ser proibido, né? vai Então eu ser o desse facilitei caminho. um descaminho. É. Aí, no caso, se o policial revistou tudo direitinho, né? As mercadorias que estão no carro, né? E tá Uhum. tudo tributado certinho, mas tinha alguma coisa ali que ele passou despercebido e não viu, aí seria um 318 Não, aí nesse caso assim. Não, culpável. não, desculpa. O 318, vamos colocar aqui é só forma dolosa, porque aí você falou esse exemplo aí, Ah, tá? Por quê? Nesse caso aí, ele revistou, mas por é, imprudência dele ou negligência, vamos, por imprudência, é, ou imperícia ou negligência, ele deixou de revistar uma das malas. isso. Nesse caso, o que vai cair para eles se descobrirem é uma infração administrativa, Ah, tá. entendeu? Não facilitação, porque a facilitação aqui o cara tem que facilitar de alguma Tem. forma, tá? Beleza. Então só dolosa, tá? Vamos lá ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Facilitação não tem. Curioso. É aqui? Não, né?
Prevaricação. Prevaricação, cara, é o que mais cai. Ô Igor, Ah. agora eu imaginei a gente dentro da viatura, hein, mano, na hora do com esse barulho aí deu uma adrenalina, mano. Na verdade, essa sirene aqui devia ser ou de ambulância ou de bombeiro. De ambulância ou de bombeiro, é. Viatura é diferente, né? É. Vamos lá, prevaricação. Então, muito cuidado. A prevaricação, eu retardo ou eu deixo de praticar um ato de ofício que eu tinha que praticar, ou pratico contra a disposição expressa em lei, para satisfazer um interesse pessoal meu. Muito cuidado. Então, assim, ó, se eu deixo de te prender porque eu recebi uma vantagem devida, 317. Se eu deixo de te prender porque. Vou lá. Eu deixo de te prender porque você me paga, 317. Eu deixo de te prender a pedido seu, né? Porque você me solicitou, é, Você me convenceu com uma você me história pessoal convenceu, sua. você chorou, 317, privilegiado, Certo. tá? Agora aqui, eu deixo de praticar um ato de ofício por sentimento pessoal meu, 319. Então aí é o que corre o perigo. Você tem que conseguir discernir na questão se como que é? Força externa ou força interna, Certo. tá? Então vou dar alguns exemplos. E aqui, Aquele. Ah, pode beleza. Fala falar. aí. Vai. Aquela parte. Você assistiu Velozes e Furiosos? Isso, prevaricação. É. Que o Brian deixa o Toretto ir, né? Isso. Aí é É. prevaricação. O Toreto tava lá parado. Ele Tava. nem deu dinheiro pro Brian e ele nem pediu. Ele só colocou a mão no ombro lá que tava machucado e ficou lá. O Brian mesmo falou, vai, vaza. Aí é É, por... prevaricação. é um sentimento pessoal, né? Boa. E aí você Beleza. pode fazer isso tanto para deixar de praticar ou retardar, como praticar. Eu vou dar 3 exemplos. Eu sou lá o policial. Aí chega você lá para fazer um BO. E você é meu inimigo. Eu não gostava de você na faculdade. Falo, David, e aí, quanto tempo? Tudo bem? Tudo. Ah, eu vim fazer um BO, Igor. Tem como você fazer? Tem sim. Guarda um momentinho aí e aí começa a ficar lá. Ah, esse filho da puta, mano. Na faculdade ele não me passava cola, agora eu vou deixar ele o dia inteiro aí. O dia inteiro. Aí chega uma mulher, ah, eu vim fazer um boletim de ocorrência. Ela fala, qual que foi o crime? Ah, um homicídio. Eu falo, David, então, espera aí, cara, tem que passar esse homicídio aqui na frente. Aí passo. Aí chega um 129. Ô, David, espera aí que eu tenho que passar um 129 aqui na frente. Cê é E louco. vou fazer, eu tô fazendo coisas que na verdade são contra a expressa em lei, né? E eu tô fazendo isso por interesse próprio, é prevaricação. Certo. Tá? Ou então eu pego, chega lá, um monte de BO. E aí lá na fila dos BO tá você, meu amigo da faculdade. Falou, ô David, chega aí. Falei, mano, você tá aí na fila, mano. Precisa não, vou passar o seu na frente de todo mundo. Putz. Prevaricação, Certo. tá? Retardar ou favorecer. Aí a gente tem o 319-A, que é um crime que é só o diretor da penitenciária. Que Hum, Então aqui é só o diretor de penitenciária ou agente que trabalha lá, tá? tá. Tipo, a gente. Penitenciário. Carcereiro lá, agente penitenciário, é. Isso. Condescendência criminosa. Isso daqui é o famoso vou ajudar o meu parceiro, vou ajudar o meu. É o 320. Presta bem atenção nisso daqui. Certo.
Porque eu já errei questão aqui no 320. Aqui é quando eu, funcionário público, por indulgência. Indulgência é pena, dó. Tá. Eu, funcionário público, por pena ou dó, deixo de responsabilizar subordinado. Então, sou o investigador-chefe. Você é um dos investigadores. Você comete um crime e eu deixo de responsabilizar você. Eu deixo de dar uma advertência, uma repreensão, uma suspensão com descendência criminosa. Ou de repente, eu sou um investigador igual você. Eu não tenho competência para te punir. Mas o que eu deveria fazer era reportar ao meu superior, chegar ao investigador-chefe ou delegado e falar: ó, o David praticou um peculato, né? Na antiga ocorrência que a gente fez. E contar para ele. E eu não faço isso, é com descendência criminosa, tá? Hum, Beleza? Mas aí, seguinte, com descendência criminosa, tem que ser com uma infração no exercício do cargo, tá? Então é eu deixar de reportar ou não te penalizar por uma infração que você cometeu em exercício do cargo. Porque se você tá. cometer um 121 e eu ficar sabendo, não é condescendência criminosa. Porque o 121 não é uma infração em razão do seu cargo, entendeu? Entendi. Então tem que tomar cuidado nisso. Se a Vunesp normalmente não cobra essa cerejinha, mas se cobrar, você tem que conseguir sentir se a infração era em razão do cargo ou não, porque se não for, você pode até entrar como um partícipe ou um coautor, Hum, tá? Então vamos tá, lá tá. ao exemplo. Eu sou um investigador, parceiro seu. A gente está fazendo batida e na batida você termina praticando um homicídio. Você mata um cara, coberta e a gente vaza. O que eu deveria. Condescendência. Não, aí não é condescendência. Você praticou um 121. Mas dentro do meu detrimento profissional lá, Não, não? não, não. Não. Detrimento profissional é uma infração em razão do seu cargo. Tá, tá. Entendeu? Você não cometeu uma infração em razão do seu cargo. Uma infração em razão do seu cargo seria um peculato, uma prevaricação, uma Hum, advocacia administrativa, uma é, corrupção passiva, um excesso de exação, uma concussão, entendeu? São todos crimes em entendi. razão do seu cargo. O 121 não é em razão do seu cargo. É, verdade. Entendeu? Ó, você já é caindo na é em É, razão do cargo, não é porque você é policial, você pode praticar 121, 129, 158. Se você praticar um 121, você não vai praticar um 121 em razão do seu cargo. Você praticou um 121 porque você praticou um 121. hum, ah, beleza. Entendeu? Agora, se eu ver você praticando uma corrupção passiva recebendo dinheiro e eu não dedurar você, aí é condescendência criminosa. Porque a corrupção passiva está entre o rol de crimes praticados por funcionário público. Entendi. Entendeu? Tá. Isso daí é o dedo duro, Isso. né? Com condescendência. E aqui, ó, o último, patrocinar. Então, aqui é quando eu patrocino, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da minha qualidade de funcionário. O que é isso daqui? Normalmente, o que eles cobram? Eles falam assim: advocacia administrativa é praticado apenas por advogado? Errado. Advocacia administrativa é praticado apenas por quem tem bacharelado em direito. Apesar do crime ser advocacia, não tem nada a ver com advogado, nem com direito. Hum, Aqui é qualquer coisa que eu ajude um particular perante a administração pública. Então, veja bem, quando o particular tiver concorrendo contra a administração pública em interesse e eu ajudar o particular, eu respondo por advocacia administrativa. Então, vou dar um exemplo. Você está respondendo por um processo. Há um exemplo comum aqui. Você tomou uma multa, tá? tá. Eu, como funcionário do Detran, amigo seu, falo, mano, vem cá comigo. Eu vou te ajudar a fazer como que é, um recurso
batata, velho. Eu vou fazer um recurso aqui bonitinho que vai bater lá e os caras vão acatar, porque eu sei o que colocar, eu manjo do que colocar. Então eu, me valendo na minha função pública, eu patrocinei, eu ajudei, eu concorri, eu interferi um interesse, uma briga. Ali tinha uma briga entre o interesse público e o interesse particular. E eu interferi. Toda vez que eu interferi para o particular, numa briga que seja particular e administração pública, vai acarretar no 321, advocacia administrativa. Certo. Conseguiu entender esse 321? Consegui. Ele é bem doidão, que eu nunca tinha ouvido falar nele. Assim, né? Nem em senso comum, nem nada. Quer ver, ó? Vou te mostrar aqui. E por incrível que pareça, são questões com alto grau de acerto, velho. Então, Caramba. crimes contra a administração não pode errar. Nossa. Alô?